Bom dia, boa tarde ou quem sabe boa noite. Sejam todos bem-vindos ao PsicoCast. No episódio de hoje, vamos falar sobre transtorno do espectro autista, também conhecido como TEA. Meu nome é Rafael. E eu sou a Paula. Somos estudantes de medicina da Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri. Hoje teremos a honra de receber a psicóloga Ianca Guzmão Leal. Ao longo deste episódio, vamos explorar como o entendimento sobre o TEA tem evoluído e como isso impacta as pessoas diagnosticadas e suas famílias. Muito obrigada por aceitar nosso convite e participar dessa conversa tão relevante, Ianca. Eu queria agradecer pelo espaço dentro dessa iniciativa tão importante. Para mim é uma honra poder aprender e ensinar sobre autismo. Para começar nossa conversa, vamos esclarecer o que é o transtorno do espectro autista. Hoje sabemos que o TEA representa uma variedade de condições que afetam o desenvolvimento neurológico, com impactos principalmente na comunicação, na interação social e no comportamento. É um tema muito abrangente e com muitas nuances, e ainda há certa confusão, pois o termo espectro significa que não existe um único perfil de autismo. Cada pessoa apresenta um conjunto único de características e níveis de suporte necessários. O conceito de espectro é uma evolução no entendimento sobre o autismo. No passado, termos como síndrome de Asperger e autismo clássico eram usados para diferenciar condições, mas hoje vemos que essa diversidade faz parte de um único espectro, que vai desde indivíduos altamente independentes até aqueles que precisam de um suporte mais intenso no dia a dia. Com os avanços nas pesquisas sobre o TEA, que incluem fatores genéticos, ambientais e novas formas de tratamento, temos hoje um entendimento mais profundo sobre o autismo. O desenvolvimento de tecnologias e a conscientização ampliaram as possibilidades de intervenções eficazes, especialmente com descobertas sobre neuroplasticidade, que reforçam a importância da intervenção precoce. Ianca, quais as principais novidades científicas sobre o TEA nas pesquisas recentes? Então vamos falar de novidade científica. Bom, a genética é um aspecto cada vez mais explorado quando se trata de autismo, já que a gente está falando de um transtorno multigênico e multifatorial. Existe aí a combinação de fatores genéticos e ambientais na sua causa, né? Então, algumas pesquisas vêm tentando identificar o conjunto de genes envolvidos na constituição do transtorno. É claro que a ciência pode estar bem longe de descobrir toda a genética do autismo, mas os avanços nessa direção são contínuos. Eu vou citar como exemplo um estudo que saiu em novembro de 2022. Ele foi conduzido por pesquisadores de um hospital pediátrico canadense e os resultados foram publicados no periódico científico Cell. Nessa pesquisa, foi possível encontrar 134 genes ligados ao autismo. E dentre esses genes, alguns são herdados dos pais e outros são mutações, né? Genes novos que não vieram do pai nem da mãe. Diagnóstico precoce é fundamental, certo? Para os pais e cuidadores, quais sinais iniciais podem indicar a necessidade de buscar um diagnóstico? Existem comportamentos característicos ou que levem a suspeita de autismo? A partir de quanto tempo de vida que pode-se observar um comportamento que seja indicativo do TEA? Sim, diagnóstico precoce é fundamental. Quanto mais cedo se identifica o TEA, mais se pode aproveitar da plasticidade do cérebro infantil para ensinar habilidades novas. É possível observar comportamentos que indicam risco de autismo já em bebês com poucos meses de vida. E aos 14 meses, a criança já pode receber um diagnóstico seguro. Mas não é preciso esperar o médico dar o diagnóstico para iniciar uma intervenção baseada em aba. A partir do momento que se levanta a primeira suspeita de TEA, a criança ou o bebê já pode ser direcionado para a intervenção, já que a aba ela tem um olhar individualizado para quem vai receber a intervenção. Ela foca no repertório comportamental daquela criança específica e avalia o que ela precisa aprender para ter mais qualidade de vida. Eu vou citar alguns sinais que podem levar os pais a suspeitar de autismo e iniciar logo um processo de avaliação e intervenção. Primeiro, se a criança não segue com o olhar um objeto em movimento, se a criança não olha para a pessoa que chamou ela pelo nome, se a expressão facial da criança não muda em resposta à mudança na expressão facial do adulto.
se a criança não usa gestos para se comunicar, se ela não vocaliza para se comunicar, se não imita comportamentos simples de outras pessoas, se a criança não faz contato visual com os outros ou não mantém o olhar por muito tempo, se a criança não sorri em resposta ao sorriso do outro, a ausência de interesse nas pessoas, se há uma repetição sempre das mesmas brincadeiras, uma escolha dos mesmos brinquedos, repetição dos mesmos movimentos e se são movimentos atípicos. Ficar balançando as mãos repetidamente, tampando os olhos, tampando os ouvidos, fixar o olhar em luzes, fixar em coisas que giram, fixar em texturas, dificuldades na coordenação motora, dificuldade de focar e sustentar a atenção em atividades, dificuldades no sono, restrições alimentares, entre outras características. Eu estou dando aqui alguns exemplos de comportamentos mais específicos que costumam aparecer em crianças menores, mas eu quero deixar bem claro que o espectro autista é muito amplo. Talvez a criança apresente alguns desses sinais, talvez não. O que a gente precisa entender é que existem muitas formas de manifestar dificuldades na comunicação social e no comportamento adaptativo. Pensando na educação, como o manejo escolar pode ajudar crianças com TEA a se sentirem mais incluídas e aproveitarem ao máximo o ambiente escolar? É comum essas crianças se depararem com alguma dificuldade no ambiente escolar? E além disso, quais as maneiras de contornar essas limitações? Pode ajudar demais sendo um manejo baseado em aba. Vamos lá. Primeiro, a escola precisa ter um compromisso sério com a elaboração do Plano Educacional Individualizado, mais conhecido como PEI. O PEI é um documento importantíssimo. Ele é obrigatório para alunos autistas e ele personaliza o plano de ensino de um aprendiz de acordo com suas necessidades individuais. Então, dessa forma, a escola deve oferecer ao aluno com TEA um suporte individualizado, utilizar a aba para melhorar comportamentos que prejudicam a aprendizagem e a socialização. Ensinar sobre TEA aos outros alunos, né, para que eles saibam respeitar e conviver com a neurodiversidade. Infelizmente, é muito comum autistas sofrerem bullying no ambiente escolar, terem dificuldade para se adaptar ao ambiente físico e social, mostrarem dificuldade com mudanças na rotina que podem acabar surgindo ao longo do ano letivo, por exemplo, uma troca de professora ou uma troca de sala, terem dificuldade em sustentar a atenção durante as atividades e explicações do professor, entre outras coisas. Cada aluno autista vivencia dificuldades ímpares no ambiente escolar e precisa de suporte individualizado, como eu já falei. E aí, sabendo que tipo de suporte cada um precisa, é possível buscar dentro da aba algumas alternativas para facilitar o manejo escolar, como o uso de avaliação funcional dos comportamentos, uso de pistas visuais, aplicação de economia de fichas, uso de reforço positivo, entre outras coisas. Um ponto importante e talvez até óbvio para algumas pessoas é a necessidade de existir diálogo e parceria constantes entre a escola, a família e os profissionais da saúde que atendem a pessoa no espectro. Você mencionou a aba para o tratamento do TEA. Poderia nos contar mais sobre essa abordagem? Quais são os benefícios de adotar a aba no TEA e como ela pode auxiliar no convívio social? Claro, inclusive eu gosto muito de falar sobre essa abordagem. É preciso entender que aba é uma ciência, não é um método. A gente vê, as pessoas falando muito em método ABA, né, não é método. Não é uma receita especial que vai ser aplicada sempre da mesma forma para todos os autistas. Essa ciência que eu estou falando é conhecida como análise do comportamento, e ela tem 3 partes. Uma parte filosófica, que é chamada behaviorismo radical, uma parte que estuda os princípios básicos do comportamento e é chamada de análise experimental do comportamento, e uma parte aplicada, que a gente conhece como ABA, análise do comportamento aplicada. Uma parte da ABA está nas universidades, fazendo pesquisas para descobrir como os princípios do comportamento podem ser aplicados à vida das pessoas. E outra parte da aba está na prestação de serviços para a comunidade,
Por exemplo, nas clínicas, né, com profissionais como psicólogos, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, psicopedagogos, entre outros, que oferecem intervenção baseada em aba para autistas. O primeiro passo da intervenção baseada em aba é a escuta da queixa trazida pela família e a coleta de dados sobre o indivíduo, seus comportamentos e seu ambiente. A observação direta dos comportamentos também é muito importante na coleta de dados, nessa avaliação inicial. Depois disso, o profissional vai saber quais comportamentos serão alvo de intervenção, que são aqueles comportamentos que estão em déficit, em falta, né? E os que aparecem em excesso, trazendo prejuízos para a vida do autista. E aí essa noção de comportamento na aba é bem ampla. Envolve não só ações motoras, mas também a fala, os pensamentos, os sentimentos, tudo isso é comportamento. Mas enfim, voltando, além de descobrir os alvos de intervenção, o profissional vai conseguir traçar uma linha de base. O que que é isso? É a descrição do repertório comportamental atual daquele indivíduo, que mostra o que ele já sabe fazer, as habilidades que ele já tem. Assim, a intervenção pode partir do ponto certo, ninguém vai ficar ensinando o que a pessoa já aprendeu. Na aba, existe todo um planejamento para a execução da intervenção, e ela conta com estratégias estruturadas e estratégias naturalísticas. No ensino estruturado, existe um programa de ensino a ser aplicado. O profissional demanda algo do paciente, o paciente responde a essa demanda e recebe uma consequência reforçadora, que aumenta a probabilidade da resposta adequada ocorrer outras vezes no futuro. Já no ensino naturalístico, o profissional começa seguindo a liderança do aprendiz, brincando com aquilo que a criança escolhe, imitando as ações da criança e, pouco a pouco, vai inserindo pequenas demandas que a criança vai responder cada vez melhor ao longo do tempo. E para manter o aprendiz motivado no ensino naturalístico, logo o profissional retorna ao que a criança estava fazendo antes de cumprir a demanda, ou seja, a brincadeira que ela escolheu continua. Eu poderia ficar aqui por horas detalhando cada passo de uma intervenção baseada em aba, porque é muito complexo, né? Mas aqui eu vou precisar sintetizar. Então, a gente não pode esquecer que é uma terapia que vai valorizar muito aquilo que o paciente gosta, seus interesses, sabe? É uma intervenção muito organizada. São propostos objetivos de curto, médio e longo prazo para cada paciente. Os resultados do tratamento são sempre medidos para a gente ter uma clareza da evolução do paciente, para a gente saber o que está funcionando, o que não está funcionando. A aba precisa do envolvimento da família e da escola no processo. Pode ser realizada em diversos ambientes, não só na clínica. E o que vocês não podem deixar de saber é que na aba nós temos ferramentas muito eficazes para modificar comportamentos que prejudicam as pessoas e ensinar comportamentos novos e saudáveis. A ferramenta base, digamos assim, é o que a gente chama de avaliação funcional. É um jeito inovador de analisar cada comportamento e entender as variáveis ambientais que o mantêm, ou seja, compreender por que o comportamento ocorre, que função ele desempenha, e finalmente saber o que fazer para mudá-lo, com muita ética, claro, abrindo mão de qualquer prática que possa ser punitiva. Agora, sobre os benefícios de adotar a aba no TEA. São tantos, eu vou citar alguns. A aba pode contribuir para a melhora do indivíduo na comunicação, nas habilidades atencionais, na autonomia e no autocuidado, em habilidades do dia a dia, como fazer um sanduíche, varrer a casa, nas habilidades acadêmicas, como leitura, escrita, matemática, na regulação emocional, na tomada de perspectiva, ou seja, em se colocar no lugar do outro, na compreensão de regras sociais, no desenvolvimento de relacionamentos, na eliminação de comportamentos disruptivos como bater, gritar, morder, enfim. A aba tem evidências científicas para o tratamento do TEA e pode ajudar de muitas maneiras. E é uma abordagem que pode melhorar bastante o convívio social através do treino de habilidades sociais.
é outro assunto bem amplo e muito estudado aqui no Brasil. Para encerrarmos, quais são as perspectivas para o futuro no que diz respeito ao TEA? Existe algo que deva ser tratado como emergência? Eu penso que a gente pode esperar coisas bem promissoras para o futuro. Por exemplo, eu tenho acompanhado as pesquisas com minicérebros lideradas pelo brasileiro Alisson Muotri. E, em decorrência dessas pesquisas, pode ser que no futuro a gente tenha fármacos específicos para tipos específicos de autismo. Pode ser também que tenhamos muito mais conhecimento sobre as causas do autismo e intervenções cada vez mais rigorosas no quesito cientificidade. Acredito que uma coisa que precisa receber mais atenção é o preparo dos profissionais que estão nas escolas, porque muitos deles se sentem perdidos sobre como lidar com os comportamentos dos autistas. E pensando na quantidade de tempo que as crianças e os adolescentes passam nas escolas, seria muito promissor eles estarem cercados todo esse tempo de professores com conhecimento sobre análise do comportamento aplicada. Ianca, muito obrigado por sua participação e por compartilhar conosco seu conhecimento sobre o TEA. Foi um prazer tê-la conosco no Psicocast. O prazer foi meu. Eu espero que o podcast de vocês alcance cada vez mais ouvintes interessados em aprender e usar esse conhecimento para mudar a realidade para melhor. O nosso podcast está chegando ao fim, mas antes de nos despedirmos, gostaríamos de deixar algumas sugestões culturais sobre o TEA para ajudar quem deseja se aprofundar. A primeira sugestão é o livro The Reason I Jump, de Naoki Higashida, que traz o ponto de vista de uma pessoa com TEA, proporcionando uma perspectiva única sobre o mundo. A segunda indicação é o filme Temple Grandin, de 2010, que conta a história real de uma mulher autista que se tornou um importante cientista no campo da zootecnia. Uma história inspiradora sobre superação e descobertas. Não deixem de nos seguir no Instagram, @psico.educação, e em nosso canal no YouTube, psicoeducação.famuc, para mais conteúdo sobre saúde mental. Esperamos vocês no próximo episódio.